Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando aqui a nossa segunda aula da semana do terapeuta extraordinário. Estou mandando aqui mensagem para avisar o pessoal que nós já estamos ao vivo. Bom, então a gente ontem teve uma aula muito importante. Quem estava aqui comigo ontem? Lá no nosso grupo, né, o grupo desse evento, eu coloquei também a aula 1 para vocês, tá? Para quem não conseguiu estar aqui ao vivo assistindo, para quem teve que assistir a gravação depois, tá bom? Quem não tá no grupo e quiser entrar para ter acesso aos conteúdos, ser avisado aí também, receber a oferta do lançamento, né, que a gente vai fazer amanhã do curso de florais novo que eu tô falando aqui para vocês. Vocês podem digitar a senha FBL1, tá bom? Aí vocês vão conseguir entrar, FBL1. Aí vocês conseguem entrar lá no grupo, tá bom? Então, bom dia. Pegaram a aguinha de vocês? Oi, Rê, Cris. EAD, não sei seu nome, qual que é seu nome? Adriana chegando. Bom dia. Bom dia, meus amores. Então, pega seu caderno aí, porque hoje a gente vai dar uma explodida na nossa mente. A gente vai entender com profundidade como que é a ação das essências florais nas nossas células. O que você vai aprender aqui hoje vai literalmente assim mudar a sua concepção de como a terapia floral funciona e de como que você pode ser muito mais contribuição na vida das pessoas com essa ferramenta que para quem é terapeuta não pode faltar. Se você é terapeuta, você precisa ter um conhecimento de base. E esse conhecimento de base é o que a gente vai aprender dentro da formação de terapeutas extraordinários, tá? Então, o pessoal tá aí chegando, sejam bem-vindas. Muito bem. Gente, então, vamos começar aqui. Bora lá. Então, gente, essa semana aqui eu tô fazendo 4 aulas. A gente teve a primeira ontem, que já começou a explodir a cabeça de vocês, não é? Quem tava aqui ontem já sentiu isso, que já começou a expandir a consciência? Então, essa semana eu tô trazendo essas 4 aulas. Todas elas vai dar uma pequena explodida aí na sua mente, onde a gente está falando de uma nova visão, né, da terapia floral, da importância de você ter esse conhecimento para você poder ajudar mais os seus clientes, para você ser mais uma ferramenta aí, né? Você como ferramenta de transformação de outros seres humanos, para que a gente possa elevar a vibração do nosso planeta, mudar a consciência, né? Então a gente precisa começar fazendo o nosso próprio processo, né? A gente se transforma para depois ajudar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos clientes a se transformarem também, tá? Então essa semana eu tô trazendo alguns elementos aqui, porque muita coisa mudou do que eu ensinava, no formato que eu ensinava antes, né, há mais de 2 anos atrás. Então agora eu tô trazendo um novo curso de formação em florais, né, em capacitação de terapeutas, porque eu entendi que tem muito mais coisa por trás, né, do que a gente tem que levar para os nossos clientes, para
elevar realmente essa vibração das pessoas do que simplesmente a gente indicar fórmulas florais, tá? Então, a gente vai entender na aula de hoje a importância, né, assim, o princípio de funcionamento das essências e por que elas são importantes no processo para uma mudança mais rápida, tá? Então, assim, a gente só indicar as essências florais vai ajudar? Vai ajudar, mas você fica no raso, né? Porque a pessoa, ela perde a oportunidade de ganhar mais consciência ali do que motivou ela, a desarmonia, né? Tudo que a gente falou na aula de ontem. Então, a gente precisa entender algumas bases ali para a gente levar para o nosso cliente. Agora, claro, os florais, a pessoa fazer uso dos florais vai facilitar muitíssimo o processo dela, vai acelerar muito o processo evolutivo dela e a gente vai entender isso aqui nessa aula, tá? E para a gente começar a entender esse princípio de funcionamento das essências florais, e o que eu vou falar aqui, vocês que já foram minhas alunas, vocês nunca me ouviram falar dos florais dessa maneira, tá? E é muito lindo isso que a gente vai falar aqui. Então, assim, vamos começar entendendo como é que a gente vai para a vibração negativa, né? Porque assim, se a gente está precisando de ajuda, é porque a gente está vibrando na negatividade, no sofrimento. Então, quando a gente começa a passar as nossas primeiras experiências na vida, desde a infância, imagina assim, que a gente está ainda sem resetado, né? Imagina que você comprou lá um computador novo e não tem nenhum programa instalado nele, ele não tem nenhuma informação, né? Na prática, a gente já traz uma informação quando a gente chega no plano, né? Mas só para a gente simplificar aqui, imagina que esse computador está sem nenhuma informação e a gente vai começando a colocar informações ali. Então, tudo aquilo que a gente vai passando pelas experiências de vida vão trazendo informações para nós, certo? Então, eu vejo assim que a minha mãe me trata de determinada forma, eu me sinto acolhida ou não. Então, tudo aquilo que a gente vai vivenciando, essas experiências sensoriais, que o bebê ele não tem ainda a capacidade de expressar, de falar, de comunicar, ele apenas sente. Então, tudo isso vai criando registros, vai trazendo informações, vai começando a instalar esse programinha que depois vai rodar no automático na nossa vida mais adulta, né? Então, a gente tem aquela fase de formatação, certo? Então, imagino que vocês já tenham, né, essa consciência, vocês já ouviram falar disso, né? Que a gente vai criando esses aprendizados desde a infância e a gente vai criando os nossos padrões, a gente vai instalando o que a gente chama de sistema de crenças, né? Os nossos paradigmas. Então, a nossa visão de mundo, a nossa forma de compreender as coisas, de perceber as coisas, de sentir, tudo isso vem dos entendimentos que a gente foi fazendo ao longo da vida, certo? Então, a gente passou por experiências, a gente compreendeu as coisas de determinada maneira e aí agora a gente reproduz isso. É um molde, tá? Então, é como se a gente fosse entendendo a vida funcionando de determinada forma, a gente criou um molde e a gente vai reproduzindo esse molde ao longo da vida, tá? Então, toda vez que a gente passa por uma situação semelhante, a gente recria aquela mesma realidade. O que significa a gente falar, né? Recria a mesma realidade. É a gente se sentir sempre da mesma forma. A gente passa, as situações que acontecem na nossa vida, elas são diferentes, né? São outras coisas que acontecem, mas acaba que a gente está sempre se sentindo daquela maneira, tá? Então, é legal a gente começar a ver quais são as situações na minha vida que fazem com que eu
comece a observar que eu estou sempre me sentindo daquele jeito, né? Às vezes é com relação a uma pessoa que sempre faz eu me sentir de determinada maneira, ou é um contexto maior, né? Eu constantemente estou me sentindo assim por situações que acontecem, né, de determinada maneira. Uma vez eu ouvi uma pessoa, né, comentando que ela repetia várias vezes as pessoas esquecerem dela. Então, ela era uma pessoa, né, que estava sempre tentando convidar as pessoas para fazer as coisas junto, chamava os colegas do serviço para almoçar, né, e se integrava ali com as pessoas, via que alguém estava sozinho, chamava a pessoa para a pessoa não ficar sozinha. Mas acontecia constantemente com ela das pessoas, por exemplo, saírem para almoçar e ela tá lá e as pessoas esquecerem de chamar ela. E isso deixava ela muito chateada, muito magoada, muito ferida. Mas era uma coisa que acontecia repetidamente, né? Das pessoas, né, depois falar: nossa, desculpa, eu esqueci de te chamar, não sei porquê. Então, existe uma parte dela que corrobora para isso, né? Porque tudo que a gente cria vem da forma como a gente vibra. E a forma como a gente vibra tem relação com os entendimentos que a gente fez ao longo da vida. Então, tudo aquilo que a gente está criando materialmente na nossa vida é apenas uma interpretação, né? Como se fosse uma revelação daquilo que está no nosso mundo da vibração, né? A forma como nós estamos vibrando. Então, se a gente for parar para observar isso é muito interessante, né? Muito interessante. É só a gente olhar para a nossa vida, para as coisas que acontecem e também para o nosso corpo. O nosso corpo, ele é como se fosse um termômetro, né? Um termômetro que revela a verdade. Então, basta a gente observar o nosso corpo e os fatos que acontecem na nossa vida, que eles revelam a verdade com relação aos nossos sentimentos, com relação à forma como a gente está vibrando, tá? Sentimento é igual a vibração. Se você quer saber como é que você está vibrando, é só separar um pouquinho agora e falar: o que eu estou sentindo? E isso vai, né, mostrar para você qual é a sua vibração. Vibração e sentimento são a mesma coisa, tá? Então, a forma como a gente se sente é a nossa vibração e isso está emanando uma informação. Essa informação, o que acontece? Ela entra em ressonância com tudo aquilo que corresponde a essa mesma informação. E aí acontece o fenômeno da atração, que vocês com certeza já ouviram falar da lei da atração, tá? Que ficou muito famosa quando surgiu aquele filme e o livro O Segredo. Vocês já ouviram falar desse documentário, desse livro? Possivelmente sim, já devem ter assistido. Talvez já tenham feito até exercícios aí trabalhando essa famosa lei da atração. E muitas pessoas praticaram a lei da atração e não conseguiram grandes mudanças na vida delas. Por quê? Porque elas antes não olharam para algo que está anterior à lei da atração, tá? Então, antes da atração, tem uma outra lei operando, que se chama lei da vibração. Então, eu só atraio para minha vida aquilo que corresponde ao que eu estou vibrando, tá? Então, não adianta só eu ficar tentando atrair algo diferente se eu não mudar a minha vibração. Eu preciso primeiro mudar a vibração para depois, por correspondência, que é uma outra lei universal, tá? Então, a lei da correspondência, né? Então, aquilo que eu estou vibrando, eu vou atrair outra coisa similar àquilo que eu estou vibrando, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar na nossa vibração para a gente atrair algo diferente. Faz sentido isso para vocês, gente? E aí, como é que a gente muda a nossa vibração? Não é muito simples, gente. Não é muito fácil da gente mudar a nossa vibração.
Não é uma coisa que a gente faz, pá, instantaneamente. É uma coisa que exige de nós muita força de vontade, tá? E é por isso que muitas pessoas começam um processo para querer mudar e aí daqui a pouco voltam para o mesmo patamar, voltam para aquele mesmo lugar. Por quê? Porque não conseguem sustentar essa nova vibração por muito tempo. Elas voltam para o padrão original. Então elas começam a fazer, estão empolgadas ali, começam a ter algum resultado, mas daqui a pouco não conseguem sustentar aquela vibração mais elevada e voltam para a vibração antiga, para a vibração padrão e repetindo de novo as mesmas coisas. E aí é que entra aquela coisa, ah, esse negócio não dá certo, esse negócio não funciona para mim, ah, é muito difícil, ah, isso daí não tem nada a ver, isso aí não funciona. E aí estão lá de novo vivendo a mesma vida, tá? Então, a gente fazer uma mudança na nossa vibração e sustentar essa mudança a ponto de se tornar uma nova vibração, né? E não encontrar mais correspondência com aquela vibração antiga, é um processo que demanda força de vontade, né? A gente ter ali consistência, realmente a gente querer fazer esse processo, tá? Então não é muito fácil fazer isso. E é para isso que servem os florais, para facilitar esse processo, vocês vão entender aqui hoje, tá? Então, acompanha o raciocínio aqui comigo. Aí para vocês vai aparecer o contrário, né, por conta da câmera aqui do celular, que ela espelha, mas acho que vai dar para entender. Olha só, tá? Então, imagina que isso aqui seria uma célula normal, tá? Uma célula normal, uma célula que ela não está vibrando na negatividade. Imagina, né, o bebê chegou agora no planeta, não passou ainda nenhuma experiência negativa, tá lá a célula dele, né, numa vibração harmônica, equilibrada, conexão divina, tá tudo certo, tá? Então imagina que é uma célula normal. O normal é a gente ter saúde, é a gente estar conectado com as vibrações elevadas. Nós somos seres divinos em essência, então o normal é a gente estar na plenitude, na felicidade, na alegria. Isso é o normal, tá? Isso é o normal. Então essa é uma célula normal, é uma célula que está conectada com as suas qualidades divinas, com a alegria, né? O bebê, você olha para ele, ele sorri, isso é o normal, tá? Ele está na plenitude. Aí o que acontece? Imagina que essa mesma célula aqui, e a gente está falando de trilhões de células, né, no nosso corpo ali. Aí a gente começa a passar algumas experiências que vão fazendo a gente se sentir de determinada forma. Então imagina que esse mesmo bebê, ele começa a passar experiências ali do tipo, nossa, minha mãe não tá aqui, fui abandonado, né? Ele não tem esse raciocínio lógico ainda, mas ele sente a falta da mãe, ele sente o abandono. E aí ele entra, por exemplo, numa situação de ansiedade. E aí ele vai começando a passar por outras experiências na vida, né? De repente ele ganha um irmãozinho, aí a mãe precisa voltar a atenção para esse irmãozinho novo que nasceu. E aí ele já tem mais idade, mas de novo ele tem uma ansiedade ali da ausência, da falta dessa mãe. Tô dando só um exemplo, gente, só pra gente, né, entender a lógica aqui, mas pode ser vários outros tipos de experiências, tá? Aí você vai pegando a sua história para fazer uma relação aqui, uma correlação, tá? E aí ele vai passando por várias situações na vida onde está muito presente um sentimento de medo, né? Medo dessa falta do outro, medo do abandono, o que vai gerando um sentimento de ansiedade. Então, vai imaginando isso aqui, ó. Tá? Imagina que essa célula, que antes era normal, ela começou a ficar cheia de buraquinhos, ó, cheio de feridinhas,
né? E aí o que que acontece? Toda vez que ele passa por uma experiência que remete a essas emoções de ansiedade, de medo, a emoção, ela possui uma substância química no nosso corpo. Não sei se você já sabia disso, mas se você não sabia, você está sabendo agora. As nossas emoções, tudo aquilo que a gente sente, tá? Então você sentiu raiva, você sentiu tristeza, ou você sentiu alegria, ou você se sentiu plena, ou você se sentiu irritada. Tudo isso, todas essas emoções ali no nosso corpo, elas são uma informação química também, tá? Então, nosso corpo libera substâncias químicas que correspondem a essas emoções e aí a gente sente isso no nosso corpo, né? E o sentimento, ele traz essa frequência daquela emoção que está no meu sistema. Então existe uma parcela química ali da emoção. Essa substância química da emoção, imagina que ela é, né, por exemplo, esses triangulinhos aqui. Então é como se a minha célula, ao longo do tempo, de tanto passar por aquelas experiências, o que começa a acontecer? Ela começa a ficar viciada em receber essas moléculas de emoções aqui. Então eu estou tão acostumada a passar por essas emoções que as minhas células, elas já ficam esperando receber essa química. E isso não é muito diferente de uma pessoa que tem um vício de drogas, por exemplo. É muito parecido, inclusive, tá? Então, existe uma dependência química, só que ao invés de ser, por exemplo, uma dependência química de cocaína, é uma dependência química de ansiedade, de medo, mas é a mesma coisa. É uma informação química no meu organismo, entende? Então é como se o meu corpo ele começasse a ficar dependente de sentir ansiedade, porque eu preciso preencher aqueles buraquinhos que estão na minha célula, necessitando, é como se desse até um alívio quando preenche esses buraquinhos, porque ela fica ali, né, completa com aquilo que ela está precisando, com a informação que ela está precisando. Por mais louco que isso possa ser, mas é assim que funciona o nosso corpo, tá? Então, é como se a gente inconscientemente, a gente ficasse buscando situações na vida que vão produzir, no caso aqui do exemplo, né, o medo e a ansiedade. Por quê? Porque as minhas células, os meus trilhões de células no meu corpo, eles precisam dessa informação química para fazer a correspondência ali do que eu preciso receber no meu organismo, né? E aí a coisa fica um pouco complicada, né? Porque assim, como é que eu vou sair disso se existe, né, no meu sistema uma necessidade de produzir essas informações negativas, né? Como é que eu vou sair disso? Eu vou precisar reeducar o meu sistema, né? Eu vou precisar reparar essa célula aqui para ela poder voltar para o formato original dela e ela não criar mais correspondência com essa informação aqui, ó, do medo e da ansiedade, tá? Então eu vou precisar fazer com que essa célula ela possa voltar ao seu formato original e aí essa informação de ansiedade ela não encontra mais correspondência aqui, ela não encaixa mais nessa célula e aí eu não vou precisar mais dessa ansiedade e aí eu começo a não criar mais essas situações. Gente, tá fazendo sentido? Tá muito viajante aqui. Comenta aqui no chat para mim se tá fazendo sentido ou se tá assim muito viagem de ácido essa aula aqui. Fala para mim. Quero saber se eu continuo nessa linha ou se tá muito confuso, eu arrumo um outro jeito aqui de falar desse assunto. Tá
Tá fazendo sentido? Bom, e tá alguma coisa falando, nossa, né? Que interessante isso daí. Não tinha pensado sobre isso. E aí o que acontece, né? Então eu tenho uma célula que ela está viciada, uma não, né? Trilhões de células no corpo que estão viciadas em receber uma química, puxa vida, de ansiedade e de medo, no meu exemplo, né? Pode ser umas células que estão viciadas em receberem uma dor de ser rejeitada. Pode ser uma química, né, nesses trilhões de células que estão viciadas em receber informações de ser agredida, de ser maltratada, né? Podem ser informações ali nos trilhões de células que estão viciadas em sentir tristeza, em procrastinar, né? Então, começa a olhar para a sua vida, começa a olhar para as coisas que você repete, para essas coisas, puxa, eu sinto isso com frequência e eu não consigo sair disso, então pode ter certeza que suas células estão viciadas nessa informação e você vai precisar mudar a química do seu corpo. Você vai precisar mudar essa correspondência aqui. As suas células, elas precisam, né, ser reorganizadas a ponto de elas não aceitarem mais essa informação aqui, porque não corresponde mais à vibração delas. E aí o que acontece? Essa informação ela não precisa mais ser produzida no seu corpo, porque ela não vai encontrar correspondência. E aí você deixa de criar situações que levam você a essas repetições. E aí como é que eu faço isso? Na prática existem várias formas da gente fazer isso, tá? Dentro de um próprio processo terapêutico, dentro do que vocês vão aprender na nova formação em florais, a gente vai conduzindo a pessoa para ela conseguir sair desse ciclo de repetição. E os florais, eles vão ajudar como facilitadores desse processo, tá? Então, como é que começa a acontecer? Vamos entender, então, o que é o floral, tá? O que é o floral, gente, de Bach? O floral de Bach, ele é uma informação, tá? É uma informação positiva. O que o mestre Dr. Bach, ele descobriu? Ele descobriu que na natureza existem algumas flores com propriedades muitíssimo elevadas, que quando a gente consegue pegar a informação que elas carregam e a gente conseguir trazer essa informação para dentro de nós, a gente vai começando a receber uma nova informação. Então, imagina essa célula viciada aqui, ela está acostumada a receber a informação da ansiedade, do medo, tá? Então eu preciso mudar essa informação. A terapia floral, ela trabalha pelo que a gente chama de vibração oposta, tá? Então o que significa uma vibração oposta? Ao invés de eu vibrar no negativo, eu vou vibrar no positivo. Da onde que o Dr. Bach tirou essa ideia, tá? Ele tirou essa ideia do seguinte: se uma pessoa, ela, por exemplo, ela descobre que ela está agindo de maneira cruel, tá? De repente a pessoa, sei lá, ela maltrata os animais, ela bate no filho, sei lá, e aí ela se dá conta de que ela está agindo de maneira cruel e ela não quer mais agir assim. Aí, vai adiantar ela ficar falando e repetindo lá pra ela: eu não quero mais ser cruel, eu não quero mais ser cruel, eu não quero mais ser cruel, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ser cruel. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. A gente não elimina
a negatividade focando no eu não quero mais a negatividade. A gente só consegue eliminar a negatividade trazendo a vibração oposta a ela. Então, ao invés de eu ficar dizendo eu não quero mais ser cruel, eu preciso trazer a vibração oposta. Então, eu preciso trazer o quê? A partir de agora, eu quero desenvolver a compaixão, por exemplo. Eu quero sentir compaixão. Eu quero despertar amor no meu coração. Então, é para esse lado que eu preciso caminhar. Não é olhando para a negatividade, é olhando para o oposto positivo. Sempre o oposto positivo. Então, qual é o oposto positivo da crueldade? É a compaixão. Eu preciso desenvolver a compaixão, eu preciso desenvolver o amor pelo próximo. Tá bom, como é que eu vou fazer isso? Os florais, eles vão colaborar com isso. Então, imagina que essa pessoa, né, antigamente, ela tinha ali no sistema dela uma informação de ser cruel, de crueldade, né, de trazer esse sentimento para as células dela. E aí ela fica produzindo situações que remetem a esse sentimento, porque a célula ela tá precisando preencher esses buraquinhos. Agora, ela começa a receber uma nova informação, a informação da compaixão, a informação do amor ao próximo. O que começa a acontecer? Ela vai recebendo essa informação, recebendo essa informação, recebendo essa informação. É como se aos poucos essa célula ela não tivesse outra opção. Ela já não encontra mais correspondência com a crueldade, né? Ou com aquilo que está sendo reproduzido ali. Ela começa a ser reparada. Então é isso aqui que acontece num tratamento com os florais, ó. Né? Aquela informaçãozinha do floral, que é positiva, é como se ela começasse a reparar aquela célula danificada. Então eu vou trazendo tanto essa informação positiva da compaixão, do amor, que eu vou conseguindo reparar aquele dano que tinha sido causado na célula original, que o original é o amor e a compaixão, né? A ausência disso é a negatividade. Então eu vou reparando. E aí veja, ó, que com o auxílio dos florais, dessa nova informação positiva, a gente reparou a célula e aquelas informações que ainda estão lá no nosso corpo, ó, da ansiedade, do medo, seja lá do que for, que é negativa, ela já não encontra mais correspondência, ela não consegue mais encaixar aqui, ela já não se faz mais necessária. Então, aos poucos, isso vai deixando o nosso sistema. Então, a terapia floral é uma terapia que traz uma informação positiva. Ali dentro do floral que a pessoa está tomando, ela vai ter uma informação positiva. Qual informação positiva? Aí eu preciso saber escolher o floral. Se eu não souber escolher o floral, eu vou colocar uma informação que não necessariamente é a que a pessoa precisa, tá? Então, eu preciso conhecer das essências. Dentro da terapia floral de Bach, nós temos 38 essências florais. Então, eu vou entender ali dentro, né, da minha terapia com a pessoa, quais são as essências que essa pessoa precisa para fazer a reparação celular dela, tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Se essa pessoa, ela está passando por uma situação de medo e ansiedade, que a origem desse medo e ansiedade foram traumas que ela vivenciou, ela passou por situações traumáticas que trouxeram à tona essa informação, essa danificação celular, né, de medo, de ansiedade. Então eu vou usar uma essência que se chama Star of Bethlehem para fazer essa reparação celular, né? Por quê? Porque o Star of Bethlehem é uma essência floral que ela limpa situações de traumas que a pessoa viveu, tá? Se essa pessoa, ela tem um medo e uma ansiedade,
porque de repente ela é uma pessoa tímida, então ela já passou por situações onde de repente ela foi humilhada, né? E aí ela fica com vergonha de se expor, ela fica com vergonha de dar a opinião dela. Então toda vez que ela vai precisar se expor ou falar ou se apresentar ou apresentar um trabalho, ela fica muito nervosa, muito ansiosa, às vezes passa até mal. Então, para ela é muito difícil situações onde ela precise se expressar ou ela não consegue, né, expor o que ela sente, o que ela pensa, porque ela tem vergonha. Então, essa pessoa pode se beneficiar do Mimulus, por exemplo, que é um outro floral que trabalha esse tipo de medo, né? Então, é como se a célula dela estivesse tão cheia dessas informações, necessitada dessas informações, que quando ela vai passar por situações assim de exposição, ela não dá a opinião dela, ela não fala, ela fica quietinha, né? Ela fica sempre esperando que alguém fale primeiro ali, se ela tem uma dúvida, uma pergunta, porque ela não quer se expor, né? Ai, vai que o outro acha que eu sou burra, então não vou nem perguntar. Então ela precisa reparar isso para ela poder se expressar, para ela poder se expor, né? Ser espontânea. Então o Mimulus é um floral que traz de volta para nós a espontaneidade da alma, por exemplo, tá? Ou essa pessoa, ela pode estar muito ansiosa porque ela é uma pessoa que está sempre apressada, irritada, né? E ela tá sempre fazendo muita coisa, e aí tá sempre ali com tudo atropelado, e aí ela já acorda irritada, já acorda estressada, parece que as coisas se atravancam ali na vida dela, e ela tá sempre vivendo naquele ciclo de pressa, de ansiedade com as coisas que, nossa, eu tô sempre atrasada, sempre tudo, uma coisa atravancada da outra, parece que nunca dá tempo de nada, e parece que ela nunca consegue arrumar essa vida, né? Tá sempre tudo atropelado. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode se beneficiar de um floral chamado Impatiens, né, que vai tirar ela desse ciclo de essa ansiedade por causa do tempo, da pressa, de tudo atropelado, né, para que ela possa ter uma organização melhor do dia dela, para que as coisas aconteçam num ritmo mais calmo, mais leve, tá? Então, para a gente poder saber qual floral que a pessoa precisa, a gente vai precisar conhecer das essências florais, né? E entender qual que vai encontrar essa correspondência ali com a pessoa, né? De acordo com o que ela está vibrando, tá? Então, isso é algo simples da gente fazer, né? Dentro de uma conversa com a pessoa, a gente vai entendendo ali pelo próprio relato da pessoa e a gente vai fazendo o ajuste ali a cada sessão, né? Conforme a pessoa vai melhorando, às vezes a gente vai vendo que necessita de trabalhar outras coisas e a gente vai trazendo ali as essências que a pessoa precisa. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês hoje é isso, gente, é que as essências florais, elas são uma informação positiva, tá? Na prática não existe nada, não existe uma química ali no floral. Não é que eu estou mudando essa química da pessoa, apesar de que a química vai acabar mudando. Por quê? Porque ela está mudando a vibração dela. Então, o floral é uma informação que a gente chama de, ele tem uma ressonância. E aí a pessoa vai recebendo aquela informação positiva, é como se a célula dela começasse a se lembrar de como que ela era antes de causar aquela ferida, antes de ter aquela falta, antes de entrar naquele vício. Ela vai começar, nossa, é mesmo, né? Originalmente, eu sou esse aspecto positivo. Então, é como se a célula, ao se lembrar dessa informação, ela começasse a voltar para o seu padrão original, tá? Então, o floral, ele tem uma ação no campo físico? Ele tem uma ação no campo físico, não diretamente, mas o corpo físico não está separado dos corpos sutis. É uma ilusão a gente achar que tá. Tudo está interconectado.
Então, como é que a doença chega no meu corpo físico? Ela começou antes lá no meu campo sutil. O que é campo sutil? Mente e emoções, certo? Então, se essa doença começou antes no campo da minha mente, minha forma de pensar, nos meus sentimentos, né, a forma como eu me sinto, e aí chegou no meu corpo físico. Então, não adianta só eu reparar o físico, se eu não reparar, né, as causas que estão por trás. Então, eu preciso trabalhar mente e emoções. Então, os florais vão me ajudar nesse caminho de fazer essa reparação para que os meus pensamentos sejam reajustados, para que os meus sentimentos mudem, né? Como é que eu mudo o sentimento? Eu preciso mudar a química do meu corpo, essas emoções que eu estou produzindo, né? Então ele vai trabalhar nesse campo do mental e do emocional, e aí sim encontra uma correspondência no nosso campo físico, tá? Então a pessoa tem mudanças no físico com o floral? Obviamente que sim, né? É o resultado final e esperado dessa terapia, né? Que vai acontecendo como consequência dessas mudanças nos campos sutis, tá bom? Sim, a Rê comentou, né? Que os florais liberam dor emocional. É exatamente isso, né? Quando a gente falou aqui dessa, né? Então a gente tá lá vibrando na dor emocional. E aí os florais vão fazer justamente isso, né? Vão trazer essa reparação da dor emocional, né? Então é um caminho, gente, assim, que realmente vai trazer uma mudança significativa na nossa vida, né? Não é só aquele entendimento teórico, é uma coisa que vem na prática ali para o nosso corpo para facilitar muito esse processo. Dá pra gente curar tudo isso sem os florais, sem fazer uso dos florais? Obviamente que dá, gente. É possível, né? É possível a gente fazer. O floral, ele é um facilitador. Ele vai acelerar esse processo, né? Para que, ao invés de eu precisar fazer tudo isso sozinha pela consciência, eu tenha essa informação positiva chegando no meu campo para que eu comece mais rapidamente a ressoar naquele positivo, né? E sustentar aquela informação positiva até que eu não precise mais tomar o floral, porque eu sozinha já consigo produzir aquela nova informação, entendeu? É a mesma coisa da gente pensar assim, ó, se uma pessoa ela tá vivendo num ambiente de muito estresse, né, de ali que tá emocionalmente exigindo muito dela, e ela tá doente fisicamente, o que é mais fácil? Ela tentar se curar continuando vivendo nesse ambiente de muito estresse, ou ela buscar, né, um ambiente que ela tenha mais tranquilidade, né, que não exija muito dela ali emocionalmente, para ela fazer esse processo de cura e depois, se tiver que voltar para esse ambiente, ela já volta, né, de um outro lugar, né? O exemplo de uma pessoa que está, de repente, num trabalho muito estressante, né, com muitas demandas, e ela adoece, ela precisa se ausentar desse trabalho para ela fazer o processo de cura. Depois ela volta para esse trabalho, mas a ideia é que ela já volte, né, num outro nível de frequência, para que essas situações do trabalho não a desarmonizem mais, não encontrem ressonância com as feridinhas dela lá dentro, porque ela já reparou essas feridas, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa fazer essa mudança de ambiente, facilita. Então, é como se o floral ele fosse fazer essa mudança do ambiente, né? Esse ambiente interno, essa informação que está chegando para nós, tá bom? Legal, meus amores? Isso, Val. Eu não sei se você chegou desde o comecinho da live, mas eu expliquei um pouquinho, né?
sobre as células, né? Esse processo de danificação das células que acontecem, né? E que vai fazendo a gente criar situações negativas, tá? Para quem entrou depois, quiser assistir a live toda, esteja lá no nosso grupo dessa semana do Terapeuta Extraordinário, tá? Se você não tá lá no grupo, digita aqui FBL1, que aí você vai receber mensagem para poder entrar no nosso grupo, tá? E lá eu vou mandar a gravação para vocês, tá bom? Bom, meus amores, amanhã eu vou abrir inscrição para o nosso novo curso de formação de terapeutas florais extraordinários, tá? Esse curso, ele é algo totalmente diferente do que eu já dei de formações em florais. Inclusive, se você já foi minha aluna em florais, eu recomendo fortemente que você venha fazer a reciclagem nessa nova turma, tá? Para quem já foi minha aluna, obviamente que vai ter um outro valor, né? Vocês não vão precisar pagar o valor integral, vocês vão pagar um valor de reciclagem, tá bom? Inclusive, eu abri um grupo só de alunos que querem receber essa oferta da reciclagem, tá bom? Como eu tô abrindo essa turma agora, né? Amanhã eu vou fazer a abertura oficial. A gente vai ter um valor muito diferente, muito especial de abertura, tá bom? Então, assim, eu super recomendo que você que é terapeuta de qualquer área, gente, né? Qualquer área que vocês atuem, você sendo terapeuta floral ou ainda não, que você venha participar dessa turma dos terapeutas extraordinários, porque você vai aprender bases ali que são muito importantes para você poder conduzir o seu cliente, para você levar uma transformação duradoura e para você ajudar o seu cliente a ter autonomia com relação à própria saúde. O que acontece muito hoje, né? As pessoas, gente, fora a gente aqui, né, que é terapeuta, que ama esse universo, que adora estudar sobre esses assuntos, né? Senão você nem estaria aqui nessa live. Então, as pessoas que não são a gente, elas não sabem de tudo isso que a gente está falando aqui. E às vezes elas nem se interessam muito em saber, né? Elas estão vivendo lá no automático. Mas vocês não acham que se as pessoas entendessem um pouquinho de como é que funciona para elas adoecerem, né? Como que elas precisam fazer para se curarem? Vocês não acham que se elas tivessem assim, um pouquinho de consciência disso, a vida delas ia ficar um pouco mais fácil? Que elas iam parar de repetir algumas coisas na vida delas, que ia ficar mais fácil elas terem uma vida melhor e também ajudar quem está ali em volta delas, sair daquelas repetições, dos conflitos, né, do sofrimento. Sim ou não, gente? Comenta aqui comigo. Vocês acham que a vida delas ia ficar mais fácil? Sim ou não? Vocês acham que elas saberem de, né, as motivações, como funcionam esses processos, como é que funciona essa criação da realidade, né? Ia ficar a mesma coisa. A Vanessa disse que sim, que concorda que a vida delas ia ficar melhor, né? Temos duas Vanessas, a outra também disse que sim aqui. Maravilhosas. Então, gente, eu concordo com vocês. Também acho, né, que faz toda a diferença. E assim, eu como terapeuta, que já tive centenas de clientes, não alunas, estou falando de clientes mesmo de terapia, que passaram por processo comigo, eu vi na prática que isso faz a diferença. A pessoa ter essa consciência muda a vida dela. Ela ganha autogoverno, ela ganha poder de escolha. É uma pessoa a menos no planeta achando que os eventos na vida dela são aleatórios, que ela não tem responsabilidade por eles. Então ela já começa a pensar melhor
naquilo que ela faz, na forma como ela age, né? Entendendo mais desse campo da mente, dos sentimentos, né? Então isso vai dando para a pessoa mais autonomia, para que ela não se torne refém do sistema, né? Do adoecimento humano. Então, quando a gente sabe levar essas informações para as pessoas, a gente está impactando muito mais no planeta do que simplesmente a gente atender uma pessoa como terapeuta e aplicar uma técnica, entendeu? As ferramentas, as técnicas, elas são sempre auxiliares no processo. Então, se você trabalha com reiki, por exemplo, você vai aplicar o reiki, isso vai trazer um ótimo benefício para a pessoa. Às vezes a pessoa chegou lá porque ela está com uma dor, e aí ela recebe o reiki e aquilo alivia a dor dela, ela fica muito feliz, certo? Só que se ela não entender por que é que ela produziu aquela dor, que aquilo tem sim a ver com os padrões internos dela, o que vai acontecer? Ela vai de novo produzir aquela dor. Ela não consegue quebrar esse ciclo. Então você assim, você ajudou a pessoa só na superfície, entendeu? Você não deu a autonomia para ela, para quando ela sentir dor de novo, ela falar: "Ah, eu vou me lembrar agora que aquela minha terapeuta falou sobre isso", né? E assim, gente, eu vou dar aqui um spoiler para vocês. Né, também assim, uma pontinha do iceberg do que a gente vai estudar dentro dessa nova formação. Dor física, qualquer dor física, pode ser dor nas costas, dor de dente, dor de cabeça, dor no corpo, qualquer dor, corresponde à crueldade, tá? A pessoa tá com dor, a gente vai precisar ajudá-la a se libertar da crueldade. Aí talvez alguns falem assim: ai meu Deus, né? E agora eu tenho dor não sei aonde, então quer dizer que eu também tenho que me libertar disso? Sim. Você vai entender a fundo sobre isso dentro dessa nova formação em florais. Então, a gente vai precisar desenvolver habilidades também como terapeuta para poder falar desses assuntos com a pessoa. Porque como é que eu vou falar de crueldade com as pessoas se elas só enxergam a crueldade fora delas mesmas? Eu olho lá, tá tendo guerra no planeta Terra, crueldade. Eu ligo a televisão, tem familiar um matando o outro, crueldade. E aí eu vejo lá um monte de crueldade fora, mas será que eu tô preparada para enxergar minha crueldade dentro? E um terapeuta nunca vai conseguir ajudar o cliente dele a ver a crueldade que ele carrega se o próprio terapeuta não tiver a coragem de enxergar a própria crueldade. Então, essa nova formação em florais, ela talvez não seja para todo mundo ainda, né? Mas pode ser para você. Pode ser para você se você já é uma terapeuta ou uma pessoa que aspira a ser terapeuta, que vai realmente levar uma ampliação de consciência e autonomia para as pessoas, tá? Autonomia é o cura-te a ti mesmo, é deixar a pessoa ter base para ela se cuidar, para ela encontrar as respostas. Não é simplesmente aliviar o sofrimento humano. Inclusive, gente, às vezes aliviar o sofrimento humano é fazer a pessoa perder uma grande oportunidade na vida dela, tá? Então, a gente como terapeuta tem que ter essa sutileza também. Às vezes a gente tem que ajudar a pessoa a sair do sofrimento rápido e às vezes não. Às vezes a gente precisa deixar a pessoa exatamente ali no sofrimento dela, tá? Então, ter essa empatia e essa sensibilidade, a gente precisa desenvolver como terapeuta também. E como que você vai fazer isso sozinha? Sozinha
a gente não vai muito longe, a gente precisa de ajuda, né? E esse é o meu papel como sua mentora dentro do curso, né? Te guiar, te ajudar para que você seja essa terapeuta que consegue ter essa sensibilidade de ajudar as pessoas a ganharem essa autonomia, tá? Então a gente vai trazer um olhar assim extremamente profundo, tá? A gente vai trabalhar também o atendimento que a gente vai ver, né? O que basicamente vai mudar dentro do curso é a forma de atender as pessoas. Porque no formato padrão, né, de atendimento com florais, o que a gente fazia? A pessoa vinha, trazia, a gente fazia lá uma anamnese, a gente identificava pela fala da pessoa, pelas perguntas que a gente ia fazendo, quais essências correspondiam àquele estado emocional, né, a vibração da pessoa, e a gente dava uma fórmula floral, essa pessoa começava a tomar o floral e só voltava no mês seguinte, não é? Então esse é o atendimento padrão com a terapia floral. E aí o que acontece assim, na maioria dos casos? A pessoa não consegue dar continuidade no tratamento, né? Muitos terapeutas florais reclamam disso, a pessoa não volta, a pessoa abandonou o tratamento, né? Ou veio 2 vezes e não voltou mais. Então, dentro dessa nova formação, eu vou ensinar um método para vocês, com passo a passo, o que vocês vão trabalhar na primeira sessão, na segunda sessão. E essas sessões, elas não são mais mensais. Essas sessões, elas precisam ser semanais. Seu cliente precisa vir toda semana. Você vai atender ele toda semana. Não dá pra gente ficar com um espaço de tempo gigante desse, né? A gente precisa atender a pessoa toda semana ali para ela ter resultado. Não quer dizer que a gente vai mudar a fórmula floral, mas ali vocês vão ter base do que vocês vão trabalhar com a pessoa a cada sessão. Cada sessão vocês vão trazer alguns elementos ali para a pessoa para serem trabalhados, né? Então é algo realmente assim muito profundo que a gente vai trabalhar dentro dessa nova formação, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre esse novo curso, digita FBL1 para você entrar no nosso grupo, que lá eu vou mandar as informações, vai ter uma condição especial amanhã, tá? E inclusive vai ter uma condição especial para as primeiras inscritas também, tá bom? Então, se você tá animada aí para fazer parte dessa turma, já vai se organizando para você poder ser uma das primeiras a ingressarem amanhã nessa nova formação, tá bom? Então, gente, amanhã a gente vai continuar a nossa aula aqui para a gente poder entender como que é essa condução desse processo extraordinário, né? Então, comecei falando assim, então a gente vai atender o cliente semanalmente, né? A gente não vai só trabalhar as essências florais. Então, amanhã eu vou falar um pouco para vocês sobre esse processo terapêutico extraordinário, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho da estrutura de como vai ser esse atendimento, tá bom? Então, venham na aula de amanhã também, mesmo horário às 8h08, para a gente continuar aqui a nossa semana do terapeuta extraordinário. Maravilha? Então, vejo vocês amanhã. E quem já está lá no grupo, depois eu vou falar com vocês, vou mandar uma mensagem lá, porque provavelmente hoje ainda, mais à noitinha, eu vou fazer uma aula secreta no Zoom, tá? E aí é só para quem tá lá no grupo, não vai ser aberta aqui no Instagram, beleza? Eu mando mensagem lá no grupo para vocês. Hoje, provavelmente, umas 18 horas, eu vou fazer um encontro extra aqui com vocês, beleza? Então, até lá. Beijo!